Bem-vindo ao canal Escatológico. Netplan TV, emissora 100% terraplanista. Documentários, depoimentos, estudos, entrevistas, experimentos, músicas, notícias, programação terraplana 24 horas no ar. Compartilhe com seus amigos. Bom, pessoal, eu quero fazer um react aqui sobre um comentário, certamente de um cristão terrabolista. Ele não falou, tá? E eu procurei o comentário aqui e não encontrei de novo, certo? Mas eu perguntei, eu respondi com uma pergunta. Falei, você quer dizer com isso, no seu entendimento, a Terra está em um espaço sideral? É isso? Porque se trata do texto de Jó, capítulo 26, versículo 7, onde Deus afirma que a terra está estendida sobre o vazio, né? Na verdade diz assim, ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra em nada. E até do ponto de vista heliocentrista, ou do ponto de vista dessa religião cientificista, relativista, isso aí também não se encaixaria, né? Porque eles dizem que o espaço está cheio de matéria escura. O espaço sideral não chega a ser um nada. E aqui nessa Bíblia, Bíblia textual, está escrito assim, ele estendeu o norte sobre o abismo. O abismo. Então a gente sabe que esse abismo ele é citado em Gênesis capítulo 1, né? Ele estendeu o norte sobre o abismo e suspendeu a terra sobre o nada. E aí, no capítulo 1 de Gênesis, fala sobre esse abismo. A terra se ha precipitado em caos e vazio, e houve trevas sobre a face do abismo aquoso. E o espírito de Elohim pairava sobre a face das águas. Essa Bíblia ela é mais literal, né? Porém a terra se ha precipitado em caos e vazio, e houve trevas sobre a face do abismo. Essa versão, então, aqui, ela parece que é bem mais interessante. Ele estendeu o norte sobre o abismo. É o abismo original, lá daquele tempo em que surgiu, a criação dos céus e da terra. Então, isso aí, na verdade, são desculpas infantis, tá? Esse capítulo 26, versículo 7 de Jó, se tornou uma desculpa infantil de bolistas para dizer que a Terra é um globo que está no espaço sideral. E eu fui uma vez falar sobre... Olha só, eu fui falar logo para quem? Que eu fui falar a respeito da cosmologia bíblica. Um cara que é testemunha de Jeová. E ele me citou esse versículo. Então, meu amigo, você que se diz um cristão, que crê nas escrituras e acredita que a Terra está girando no espaço sideral, você está alinhado com os testemunhas de Jeová, uma seita que criou uma própria Bíblia para eles, uma Bíblia que concordasse com as heresias deles, está alinhado com as seitas, tá? Você é cristão bolista, você está alinhado com a Testemunha de Jeová, com os adventistas, está alinhado aí com os romanistas, com todo tipo de seita que coloca a escritura de lado. Ah, mas a desculpa deles é: a Bíblia não é um livro científico. Não é o que a gente mais ouve da boca desses pastores aí alinhados com a maçonaria? A Bíblia não é um livro de ciência. Essa aí é a desculpinha deles, tá? Para dizer que a Bíblia não defende essa cosmologia aqui, tá? É isso que eles falam. A Bíblia não é um livro de ciência. Isso é verdade. Livros de ciência foram escritos por homens carnais, que sempre tentaram descrever as coisas de Deus, enquanto ao mesmo tempo sempre excluíram Deus da equação. Isso que é livro de ciência. E é isso que eles estão pregando para as ovelhas deles, tá? A Bíblia é mentirosa, ela não descreve o nosso mundo. Mas como é que não descreve o mundo? Se Deus já começa a Bíblia já falando da criação dos céus e da terra, do nosso mundo. Céu e terra, não fala de galáxia, tá? Não fala de planeta, tem nada dessas besteiras, tá? Não fala de asteroide,
Senão teria Deus descrito que essas coisas existem. Buraco negro estaria aqui na Bíblia. Deus é o autor da vida, é o autor da existência. A gente tem que dizer o seguinte, que a Bíblia não funciona com essa ilógica. A Bíblia nunca emitiu uma segunda, terceira ou quarta edição. A Bíblia não vacila ou muda com base em tendências ditas científicas ou teorias do dia. E eles mudam a teoria a cada momento, tá? Eles mudam os cálculos, eles mudam os padrões, eles mudam tudo. A cada momento eles estão criando novas teorias. Porque tudo que eles falam é mentira, né? A partir aí de uma perspectiva evolucionista, é nisso que eles creem. E como a teoria ou a hipótese deles é cheia de buraco, então eles têm que inventar um monte de lorota, né? Para o gado, né? O gado fica lá embasbacado. Isso é conhecimento. Isso é conhecimento, é gnose. Gnose, a ciência vai nos salvar, é gnose, né? Coitados, né? Paciência. E o seguinte, tá? A Bíblia, ela vem dos céus, a palavra de Deus. E o Evangelho está até mesmo escrito nas estrelas. É isso mesmo. A história da salvação. Tanto que quando Jesus Cristo nasceu, os sábios, eles foram lá guiados por uma estrela. Não é interessante isso, não é, pessoal? Muito interessante, né? Mas a história já é conhecida. E de acordo com João capítulo 1, Hebreus capítulo 1, Colossenses capítulo 1, Jesus é o Criador de todas as coisas. E Romanos capítulo 1 diz que podemos conhecer o Criador por meio das coisas que foram feitas. Se Jesus é o Criador e podemos conhecer o Criador por meio da criação, deveríamos estudar o que essa criação é de acordo com as Escrituras. Não é verdade? Se Jesus é o Criador e podemos conhecer o Criador por meio da criação, não deveríamos estudar o que essa criação é de acordo com as Escrituras? Então, quando um pastor, um líder religioso, ele chega e fala: a Bíblia não é um livro de ciência, ele está totalmente errado, ele quer enganar você, trouxa. Tá? Ele está descartando a Bíblia. Ele está descartando a Bíblia. Certo? Como o livro que descreve a criação. Então você deve estudar a criação de acordo com o que foi revelado nas Escrituras. Jesus mesmo discordava das alegações científicas modernas. Tá? O fato de Jesus discordar da ciência moderna não deve nos assustar como cristãos modernos. Você não deve seguir a mente secular, o cristão. Há uma agenda cultural maligna em jogo por meio do uso do diabo em nossa mídia tradicional, mídia social e comunidade científica que está estabelecida. A comunidade científica estabelecida. E você quer fazer parte dessa comunidade cheia de ímpios, de homens negadores da verdade. Depois de anos de pesquisa e muitos tópicos bíblicos diferentes, eu garanto que isso vai levar você a duas verdades inegáveis. A primeira é o seguinte, que os ditos especialistas não estão mais próximos das evidências disponíveis do que nós. E a segunda verdade é que a Bíblia nunca está errada. Além disso, se você pode usar essa evidência disponível para refutar as alegações da ciência moderna por meio de experimentação simples, que isso que é ciência, isso não nos dá o direito de especular sobre outras hipóteses ou ditas teorias. Devemos estar todos mais dispostos a dar credibilidade a relatos antigos, escritos por testemunhas oculares, do que criar sistemas de crenças inteiros com base em interpretações tendenciosas de números, leituras e medidas, especialmente quando essas interpretações vão contra as Escrituras e estão em oposição direta às experiências da nossa vida cotidiana. No final, nós devemos escolher se as teorias apoiadas pelas Escrituras
pela lógica e pela experimentação são suficientes para confiar em nossos sentidos, em detrimento de obras de arte culturalmente inspiradas, que vemos em telas de TV ou em livros didáticos. Então você deve pensar, meu amigo. Pense, as escrituras, elas estão acima no que tange a criação, acima dessas lorotas criadas por homens ímpios. E do mesmo modo, nós podemos dizer justamente isso, que os crentes bolistas, eles vêm com essa desculpa infantil, tá? E muitos sectários também, com essa desculpa infantil, dizendo que Jó 26:7 fala que a Terra está em um espaço sideral. Então, ao analisarmos esse versículo, porque Deus diria que a Terra está suspensa sobre o nada, suspendeu a Terra sobre o nada, a menos que Ele estivesse fazendo um ponto que Ele queria que nós entendêssemos. Deus colocou a Terra em seu lugar, e isso é tudo. Aqui nesse texto, pessoal, não há indício algum de que a Terra realize acrobacias intergalácticas no estilo bailarina cósmica, com 14 movimentos nestes versículos. É isso mesmo, você lê aqui. Ele estendeu o norte sobre o abismo e suspendeu a terra sobre o nada. Aí aqui você já está aí deduzindo 14 movimentos. Eu sei que na sua cabeça de terrabolista, você só vai imaginar aí o movimento de rotação e translação, porque foi isso que você aprendeu no jardim de infância. Você nunca vai imaginar os 14 movimentos que nós sabemos que existem. Você, bolista, não sabe. Agora, nós que temos estudado o modelo verdadeiro, nós conhecemos toda a mentira dessa lorota aí do heliocentrismo, tá? Então, neste versículo, você não pode, certo? De jeito nenhum, imaginar esses 14 movimentos ou 2 movimentos que sejam, que a Terra supostamente faz. Porque Deus colocou a Terra em seu lugar e ela nunca se move. A Terra está sob o abismo, no meio das águas primordiais. É isso que está dizendo aqui. Jó 26:10, por sua vez, diz assim, que Deus traçou um círculo sobre a face das águas, no limite da luz com a treva. Ou em outra versão, na fronteira entre a luz e a escuridão. Deus sabe que um círculo, tá, não é uma esfera ou uma bola. Tá? Esses estúpidos, eu posso chamar de estúpido, né? Porque a gente já bate tanto nessa tecla. O cara que continua a perguntar, a Terra é redonda ou plana? Nós sabemos que um círculo é redondo, tá? Então, se você está aí em algum desses canais aí, sorvendo aquelas lorotas dos ímpios, dos filhos da perversidade, tá? Que eles estão aí falando aí, a Terra é redonda. Eu falei, meu amigo, eu nunca falei que a Terra é quadrada, certo? Eu não vou desmentir que a Terra é redonda, porque algumas versões das Escrituras dizem que Deus está assentado acima da redondeza da terra, ou sobre a redondeza da terra. Mas ali não está dizendo que a terra é uma esfera animal, tá? Está falando apenas que é um círculo, é redondo, ok? Então, ele traçou um círculo sobre a face das águas. Não traçou uma esfera, uma bola, certo? Está aqui, ó. Traçou um círculo sobre a face das águas. E face é aquilo que é um plano estendido, as águas niveladas. Então qualquer um que entenda um pouquinho de português, não precisa nem saber o original, vai entender isso aqui, o que ele quer dizer quando diz que traçou um círculo sobre a face das águas. Deus sabe que um círculo não é uma esfera ou uma bola. Simples assim, tá? A própria Bíblia possui a descrição mais surpreendente da criação da Terra que você vai ler. Igualmente fascinante, tá? É o fato de que a Bíblia sequer insinua um modelo copernicano, heliocêntrico, luciferiano, no qual a Terra-bola gira em torno de um eixo a 1.666 km por hora. Interessante esse número, né? 1.666. E o tal do Newton inventou a gravidade no ano de 1666.
Interessante, né? Olha só a quem eles adoram, né? Certo? Você aí que é cristão e está crendo nessa besteira aí, ó, que a Terra está a 1.666 km por hora. Usa sua cachola, rapaz. Olha só quem você está adorando. Né? Lê Apocalipse 13, onde afirma que o número da besta é o número do homem, né, de um homem, e seu número é 666. Se liga, deixa de ser burro. Né? Deixa de ser burro, rapaz. Então eles falam que a Terra gira 1.666 km por hora no Equador, enquanto está orbitando o Sol a 107.163 km por hora, ao mesmo tempo em que o Sol e a Terra e os ditos planetas giram em torno do centro do Sistema Solar a 826.827 km por hora. Tudo enquanto o Sistema Solar é carregado por nossa galáxia a 2.092.820 km por hora através de um dito universo infinito. Gente, que é isso? Vocês acreditam mesmo nisso? Caramba, viu? Tem que rir. Né? Não são vocês que têm que rir da gente, nós que temos que gargalhar muito de vocês. Tá? Para você acreditar nesse modelo heliocêntrico, tá? Da criação, você tem que, de alguma forma, ser capaz de intelectualmente e espiritualmente interpretar todos esses versículos que Deus colocou na Bíblia e simplesmente afirmar que eles não significam o que dizem. Não é isso que está falando aqui. Né? Ou você teria que realizar aí umas incríveis acrobacias intelectuais para criar interpretação simbólica, alegórica, metafórica ou poética. Né? Os terrabolistas gostam muito de poesia. Tá? Deus é um grande poeta. Então essas interpretações simplesmente negam o significado literal das Escrituras. Tais argumentos não resistem à análise de uma hermenêutica básica. Não se trata aqui de eu tentar persuadir você de alguma coisa, mas o que nós estamos tratando aqui é da sua capacidade de você deixar de lado o seu orgulho e seu preconceito e olhar diretamente para a palavra de Deus para entender o que Deus mesmo disse, como Ele criou o céu e a terra, discernindo a verdade de Deus de todo o absurdo e mentira com que você tem sido alimentado desde que é menino, tá? Por toda a sua vida, em um mundo, um sistema no qual Satanás é o Deus. Você não consegue compreender isso, a tua mente é tão pequena, não consegue entender isso, que o sistema mundano não quer saber de Deus. É proibido até de o cara fazer uma oração. Né? Tem uma pessoa que foi, eu acho que na Grã-Bretanha, que ela estava orando em silêncio e parece que foi presa. Né, rapaz? O negócio tá feio. Aí eles vão colocar um chip na cabeça do cara, certo? E até os pensamentos dele, né, eles vão ser gravados. Eles estão fazendo isso aí. Tem filme sobre isso. Tá? Tem filme aí sobre isso com o Tom Cruise. Tá ok? Se chama Minority Report. Então, pessoal, desse modo nós temos certeza que Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento, e desse modo aconteceu. O firmamento é sólido, tá? Então nós vimos aqui, ó, Jó 37:18. Então é o mesmo livro onde está escrito aí, né? Jó 26:7. Jó 37:18. Vou ler aqui nessa Bíblia aqui. Estendeste junto com ele o firmamento, sólido como espelho de metal fundido.
Está aqui, ó, sólido. Tá? Está aqui, está na palavra. E em Provérbios 8, 28, diz assim: quando firmou os céus no alto, quando firmou as fontes do abismo. Então, o firmamento é sólido, ele é firme, ele sustenta as águas acima. Salmos 148, 4. Vamos lá, Salmos 148, 4. Aí os caras vão dizer que é poesia, tá? É poesia. É impressionante. Não, as coisas que eu tenho visto, estudado aqui, determinadas bíblias de estudo, é de dar vergonha, tá? Impressionante. Salmo 148, 4. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Olha aí para o céu aí, ó, azulzinho. O céu é azul porque acima de nós tem um oceano primitivo. E a Bíblia diz também que o firmamento está fixado à terra. Amós 9,6. Ele é o que edificou nos céus suas escadarias e estabeleceu o seu arco sobre a terra, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. Está aqui, ó. Ele é o que edificou no céu suas escadarias e estabeleceu o seu arco sobre a terra. Aqui nessa versão Almeida Corrigida Fiel diz: ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu e fundou na terra a sua abóbada, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Então o firmamento, ele é firme, sustenta as águas acima, está fixado à terra, dentro do qual Deus colocou o sol, a lua e as estrelas. Conforme Gênesis 1, versículo 14 a 19, Salmos 19, 1 a 6 também, e sobre o qual seu trono se assenta. Isso está aí em Ezequiel 1, 26 a 28, a partir do 25. E houve uma voz no firmamento em cima de suas cabeças, e com uma aparência de uma pedra de safira, a semelhança de um trono, e sobre a semelhança do trono, uma semelhança como a aparência de um homem por cima dele. Vi como a aparência do bronze refulgente de seus lombos até o alto, e do que parecia ser de sua cintura até embaixo, vi como uma aparência de um resplendor ao seu redor. A semelhança do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era a aparência do resplendor ao redor dele. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento, a partir do 25, tá? Que estava por cima das suas cabeças, parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira, e sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então olha só, você cristão terrabolista, tá? Você precisa ter a mesma atitude de Ezequiel, quando ele viu a verdade. O que aconteceu? Ele caiu sobre o seu rosto e ouviu a voz de Deus. Vocês querem ouvir a voz do Einstein, a voz do Newton, a voz do Carl Sagan, a voz do Neil deGrasse Tyson, né? Vocês querem ouvir a voz dos seres humanos que zombam de você, que tem a sua fé. Continue aí então, sendo zombado pelos ímpios. Isaías 66:1. Assim diz ao Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarias, vós? E qual seria o lugar do meu descanso? No versículo, de Gênesis 1:7, você pode ler aí. É apresentada a ação de Deus criando o firmamento, que é descrito como uma espécie de abóbada sólida ou domo que separa as águas que estão abaixo dele das águas que estão acima, o oceano primordial, do qual a gente fala muito. Em Jó 37:18, o firmamento é descrito como sólido, o que pode ser entendido como uma cúpula rígida. Em Provérbios 8:28, é descrito como firme,
reforçando a ideia de sua estabilidade e solidez. Os povos antigos chamavam essa estrutura de ovo cósmico. O firmamento é também associado ao controle das águas que estão acima de nós, como descrito em Gênesis 1, 6-8 e Salmos 148, 4. Isso indica que as águas do céu estão contidas por essa cúpula e são controladas pelo Deus Todo-Poderoso. Como vimos, há passagens, como Amós 9,6, apontam que o firmamento está fixado à terra, o que reforça a concepção do firmamento como uma estrutura física que separa os elementos celestes dos terrestres. O firmamento também é identificado como o lugar onde Deus colocou o sol, a lua e as estrelas para iluminar a terra e serem para sinais conforme descrito em Gênesis 1, 14-19, Salmos 19, 1-6. Esse entendimento bíblico é totalmente consistente com a cosmologia do mundo antigo, que entendia esses corpos celestes como estando localizados em algum tipo de abóbada sobre a terra. Por fim, o firmamento é mencionado como lugar onde Deus tem seu trono, conforme descrito em Ezequiel 1, 26-28 e Isaías 66, 1. Essa imagem evoca o entendimento de Deus como governante supremo da criação, com o firmamento como uma espécie de trono celestial. Em resumo, temos que ter bem claro o entendimento específico do firmamento como uma estrutura física sólida que separa as águas acima e abaixo, o oceano primordial, sustenta corpos celestes luminares e serve como o trono de Deus. É importante notar que essa visão no entendimento bíblico hebraico está enraizada e corrobora totalmente com a cosmovisão das antigas civilizações, algo que difere muito das concepções ditas científicas do nosso mundo moderno sobre aquilo que eles chamam de universo, que tem sua base no sistema heliocêntrico luciferiano. Salmos 93:1 diz: o Senhor reina, ele está vestido de majestade, ele se cingiu de força, sim, o mundo está firme, não será abalado. O fato de que a terra foi estabelecida e que não será abalada é uma linguagem forte, que indica que ela não pode, nunca vai se mover. Isso é exatamente o que o versículo afirma. Este versículo não pode ser forçado em uma poesia ou metáfora, como esses deturpadores da Escritura têm feito, enfiado na cabeça da cristandade há décadas, ou talvez há séculos. O texto em Salmos 93:1 ressalta a soberania de Deus, afirma que ele reina e está revestido de majestade e força. O versículo enfatiza a estabilidade do mundo e declara que ele foi firmemente estabelecido e não será jamais abalado. A linguagem enfática do versículo enfatiza que não pode ser interpretado como uma metáfora, mas sim como uma afirmação literal da imutabilidade e poder de Deus sobre a criação. Assim como a terra está firme, a majestade de Deus é soberana e imutável. Em Salmos 96, versículo 10 está escrito: dizei entre os gentios que o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que se não abale, julgará os povos com retidão. E outra versão diz: diga entre as nações, o Senhor reina, sim, o mundo está estabelecido, nunca será movido, ele julgará os povos com equidade. Salmo 104, versículo 5 diz: lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Em outra versão, ele colocou a terra em seus fundamentos, para que ela nunca fosse movida. Porque Deus garantiria que a palavra nunca esteja em tantos desses versículos sobre o movimento da terra? Eu acho que Deus pretendia usar a palavra nunca tantas vezes, porque ele queria fazer o ponto de que a maneira como ele colocou a terra é tal que ela nunca será movida. É difícil discutir com isso, não é? Não vou continuar repetindo isso para todos os versículos, mas esse versículo também não pode ser forçado a uma metáfora. Então, mais uma vez, nós conclamamos:
Ou você, cristão terrabolista, vai ficar aí dando desculpinha ridícula para descrer, para dizer que Deus é mentiroso a respeito da descrição da criação? Ou vai tomar uma atitude? Tome uma atitude. Deixa de ser tolo. Deixa de acreditar nos ímpios, zombadores da fé. São zombadores da fé. Estão cooptando também fracos, covardes. Aqueles que, como diz a Escritura, o cara não tem, né? Ele é pusilânime, ele não tem firmeza na palavra. Então ele é como aquele que é levado para lá e para cá, conforme todo o vento de doutrina. Tá? Você, cristão terrabolista, você tem que tomar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, com essas mentiras. Você tem que tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas crer nela conforme está escrito. Tá? Não é torcer as Escrituras e dizer que Deus é um poeta. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem que fazer isso, tá? Para não ser mais menino inconstante, levado em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens. Não são os homens que estão enganando você? Dizendo que a palavra de Deus é poesia, é metáfora, que os homens que escreveram as Escrituras eram burros, que não tinham conhecimento, não viram foto da NASA, tá? O CGI da NASA. É isso mesmo? Então eles são burros. Deus revelou a esses homens, homens santos, revelou a verdade a respeito da nossa morada, mas agora você prefere crer em atornautas, maçons, né? Nos maçonzinhos que disseram que foram lá no tal espaço sideral inexistente. É isso mesmo. Parabéns a você. Muito, muito, muito. Ó, o diabo está feliz contigo, meu irmão. Levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Que com astúcia enganam fraudulosamente. Está aqui, ó. Perfeito. Certo? A fraude de tanta coisa aí. Espaço sideral, conquista da Lua, satélite. Só para enganar você a respeito do local onde você mora. Porque Satanás zomba disso, das Escrituras. Né? E você é cúmplice. Aí diz, antes seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então você deve seguir a verdade em Cristo. E Jesus jamais disse qualquer coisa para inferir que você está aí numa bola giratória. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? Por exemplo, Jesus fala aqui, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós podemos circunnavegar a Terra do Oriente até o Ocidente, ou do Ocidente até o Oriente. Ele sabia que o relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente. E ele diz também, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. E as estrelas cairão do céu. Interessante. E as potências dos céus serão abaladas. Então esses pastores terrabolistas, como é que eles interpretam esse versículo? Eles acham que as estrelas aí são os asteroides, os meteoros, um monte de coisa que cai do céu, que atravessa a atmosfera vinda do espaço sideral. Vindo do espaço sideral. É assim que eles pensam, na mente deformada deles, né? Depauperada. Né? E todos nós tivemos, né, a mente depauperada por esses ímpios, né? Na escola, desde criancinha. Né? Então eles pensam assim. E as estrelas são pequenas, estão grudadas no firmamento, e elas vão cair sobre a terra. Tá? Então é isso, pessoal. Está aí a resposta a essa desculpa infantil de bolistas.
Fica a dica.